Nós estamos em algumas semanas refletindo sobre o tema de que a Igreja de Jesus é a esperança do mundo. E realmente a Igreja de Jesus é a esperança do mundo. A esperança do mundo não é um partido político, não é uma ideologia das antigas ou uma nova que surja, uma filosofia. A esperança do grupo do mundo não está num poder político ou num poder social ou mesmo um poder de guerra. Não, a esperança do mundo está em Cristo, no seu amor, e isso só é possível ser alcançado através da Igreja de Jesus. Eu sempre gosto de ver a igreja, eu sempre aprecio, eu já disse para vocês tantas vezes, às vezes nós viajamos, tem outros amigos que desfrutam do mesmo privilégio, do mesmo prazer, né? A gente viaja, a gente vai visitar igrejas, a gente quer ver a igreja funcionando. Sabe por quê, irmãos, amigos? Não existe nada mais lindo nesse mundo do que uma igreja que funciona biblicamente. Nada mais lindo, nada mais glorioso, nada mais esperançoso para esse mundo, nada que realmente possa trazer esperança a esse mundo. Agora, eu queria refletir com você que a Igreja de Jesus é essa igreja que é a esperança de Cristo, mas queria partir de um conceito que tive o privilégio de conhecer no último encontro de liderança que é o Leadership Summit, que nós tivemos o prazer de hospedar há 15 dias, onde um autor best-seller do New York Times, chamado Simon Sinek, também tem palestras dele no TED Talks, ele estava trazendo um conceito que eu achei tremendamente interessante, que eu quero aplicar para a vida espiritual, para a vida da igreja. Ele fala do jogo infinito. Não sei se você já ouviu esse conceito, creio que alguns de vocês já devem ter ouvido. É interessante que na teoria dos jogos, por exemplo, descrita no Wikipedia, é um ramo da matemática aplicado que estuda situações estratégicas, onde jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar o seu retorno, ou de ter êxito no jogo, ou vencer o jogo. Agora, na questão da teoria dos jogos, tem dois tipos de jogos. Existe o jogo finito e existe o jogo infinito. O jogo finito, você tem jogadores que se conhecem. Os jogadores sabem contra quem eles estão jogando. As regras são fixas e são aceitas por todos, e todo mundo concorda com o objetivo final. Para ilustrar, o esporte mais conhecido no Brasil é o futebol, e quando nós temos então pessoas participando desse esporte, desse jogo, todo mundo conhece as regras, todo mundo sabe quem é o seu opositor, o outro time a ser vencido, ninguém vai entrar um outro time no meio do jogo, ou depois que o juiz apitar, então eles vão começar mais 10 minutos, não existe isso. Todo mundo conhece as regras, todo mundo sabe o que é o jogo, e esse jogo tem um tempo, tem um objetivo final, ele é um jogo finito. Agora existe o jogo infinito, onde os jogadores são conhecidos ou desconhecidos, onde as regras são variáveis, e às vezes nem todos concordam com elas, e o objetivo não é vencer o oponente, o adversário, o outro time, não. O objetivo é perpetuar o jogo. Existem jogos hoje na internet que são assim. Os jogadores entram e saem, às vezes você não sabe com quem você está jogando e o jogo se perpetua. A questão é que o jogo está rolando e ele vai continuar acontecendo, quer você esteja dentro dele ou não. Deixa eu usar um exemplo mais da vida. Por exemplo, aquilo que os empresários vivem, aquilo que você vive no mundo de negócios, na vida profissional, é assim. O jogo vai continuar com você dentro ou não. Você entra no mercado de trabalho, outras pessoas saíram antes de você. Quando você sair do mercado de trabalho, outras pessoas vão substituir você. Quando você deixar sua empresa, outras pessoas vão substituir você. Empresas quebram todos os anos, empresas novas são criadas e o jogo continua acontecendo. Às vezes as regras são completamente conhecidas, às vezes não, mas o jogo continua acontecendo. Esse é o tipo de jogo infinito. No jogo finito, o que acontece é que quando todos estão jogando o jogo finito, existe estabilidade. Os jogadores estão dentro da regra do jogo. Quando todos sabem o que é o jogo infinito, também existe estabilidade. Onde acontece o problema? É quando pessoas estão jogando um jogo infinito como jogadores finitos. É quando nós misturamos as coisas. Porque o jogador finito, ele sempre vai ver o outro como competidor, como adversário. E o jogador do jogo infinito, ele não vai jogar contra o outro, ele vai jogar contra si mesmo. Ele vai querer se aprimorar, ele vai querer vencer os seus próprios limites, ele vai querer fazer o melhor dentro daquele jogo do qual ele está competindo, pelo tempo que ele estiver. No jogo infinito, a pessoa só vai deixar o jogo se ele perder os recursos necessários para estar no jogo, ou se ele desistir. E esse jogo
realmente, esse conceito para mim, ele é tremendamente relevante quando a gente pensa na igreja, quando a gente pensa na fé, quando a gente pensa no dia a dia. Às vezes, como pai, você começa a se comparar com outros pais, e você começa, quando a comparação, eu sempre digo que é sempre muito penoso para nós, é sempre muito ruim, muito negativo, porque quando nós nos comparamos com os outros, ou nós estamos procurando alguém que nos faça nos sentir melhor com a gente mesmo, então nós vamos nos sentir superiores às pessoas, ou nós vamos procurar alguém que está sendo melhor do que a gente, e que a gente vai se sentir muito mal com aquilo que a gente é. Muitas vezes nos sentimos humilhados, desanimados, pessimistas em relação à nossa própria vida. Se você for parar para pensar, o papel de pai é infinito. Às vezes a gente pensa que depois que o filho começar a andar, então o nosso papel de pai vai diminuir, ou depois que ele for para a escola, ou depois que ele terminar o ensino fundamental, ou o ensino médio, ou ele entrar na faculdade, ou que ele casar. Mas na verdade o papel de pai nunca vai terminar. É um jogo que não tem fim, a não ser quando a gente partir desse jogo. E quando a gente partir, outros serão pais depois de nós. Como marido, como esposo, o jogo é infinito. E esse é o problema. Muitas vezes nós jogamos o jogo da família, vou usar essa expressão jogo, muitas vezes nós jogamos o jogo do casamento pensando que é um jogo finito, que os dois estão conhecendo bem as regras e que não haverá nada diferente daquilo. E que nós vamos jogar o jogo finito porque nós vamos chegar num ponto em que nós vamos vencer o jogo. Mas o casamento não é assim, como o jogo infinito não é. Você não vence o jogo, você vive o jogo a vida toda. Qual é o problema de muitos casais? Nós achamos que chegou um tempo que nós já conquistamos o outro, que nós já fizemos tudo pelo outro, que nós já atingimos o ápice como marido ou como esposas, e a vida não é assim. Todos nós vamos ter que melhorar a cada dia. Na verdade, nós deveríamos ver a vida familiar como pais, como cônjuges ou como filhos, como um jogo infinito. Que nós temos que melhorar a cada dia, que nós temos que crescer em maturidade emocional, que nós temos que crescer intelectualmente, em conhecimento para aplicar no nosso dia da vida, como um jogo infinito. Nós vamos sempre crescer. Na verdade, nós deveríamos olhar a vida na fé e a espiritualidade da mesma forma. Muitos cristãos acham que já chegaram no ponto, que já tiveram tudo de Deus, que estão plenamente satisfeitos, não tem nada mais para aprender, nada mais para crescer. Puxa, que pena. Eles estão jogando um jogo infinito, como se fosse um jogo finito. E aí que está o problema, porque daí você nunca vai vivenciar realmente esse jogo. A vida espiritual não tem fim, a não ser quando nós partirmos desse mundo, ou se Jesus voltar antes. Senão nós vamos jogar esse jogo, ou seja, nós vamos correr a caminhada que está diante de nós, como Paulo chamava de bom combate. Nós vamos combater o bom combate até o fim, até podemos afirmar como Paulo em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Não tem fim nesse mundo. Não é uma experiência estanque, limitada. Não, nós vamos viver a vida da fé cada dia, não competindo com os outros porque não estamos num jogo finito, mas olhando para nós mesmos como podemos ser melhores, porque o nosso referencial é Jesus Cristo, Ele sim é o nosso referencial, e nós vamos perseguir esse referencial por toda a nossa vida. Será que você consegue entender o que eu estou dizendo aqui? Muitos de nós olhamos para a vida familiar, para a vida profissional, para a vida espiritual como um jogo finito. A gente está vendo os outros como adversários. Achei interessante um exemplo do Simon Sinek, que ele disse que foi palestrar num encontro de liderança na área de educação, tanto na Apple como na Microsoft. E ele disse que na Microsoft, quando ele estava lá palestrando, 70% dos diretores da Microsoft gastavam o seu tempo, as suas palestras, dizendo como que eles poderiam vencer a Apple, como eles poderiam ser mais bem-sucedidos que a Apple. Quando ele foi dar o treinamento na Apple, ele notou que 70%, ou na verdade a maioria da Apple, eles nem se preocupavam com a Microsoft. Eles estavam preocupados em trazer inovações para a humanidade. Ou seja, a Microsoft estava jogando um jogo finito, tendo alguém como adversário, competindo com uma outra empresa, enquanto a Apple entendeu que está jogando um jogo infinito, que nunca vai atingir o ápice, nunca vai ter domínio no mercado, que isso é ilusório, porque eles têm que sempre estar aperfeiçoando aquilo que eles fazem de melhor. Na nossa vida é assim também. Para mim esse conceito, ele trouxe muita luz ao meu coração. Puxa, falei, é isso que eu tenho que viver como pai, é isso que eu tenho que viver como marido, é isso que eu tenho que viver como pastor, é isso que eu tenho que viver como cristão. Eu estou num jogo infinito, não vai terminar comigo. Quando eu morrer, outros vão continuar pregando o Evangelho. Como igreja é isso, irmãos.
Quando eu e você partirmos desse mundo, outros devem continuar a levar o Evangelho às pessoas, outros vão continuar a fazer o que nós temos feito, e vão fazer muitas vezes melhor do que nós estamos fazendo, porque esse jogo não vai parar até que Jesus voltar, ou seja, a carreira que nos está proposta não vai parar. Outros nos antecederam e nós estamos agora prosseguindo essa obra, outros vão nos suceder se Jesus não voltar antes. Você compreende isso? E aí eu e você precisamos entender o seguinte: nós nunca vamos chegar lá nesse mundo. Eu nunca vou chegar lá no ápice como cristão, mas eu vou morrer tentando, porque Jesus é o referencial. Como igreja, nós nunca vamos chegar lá. Chegamos no ponto que somos uma igreja perfeita? Nunca vamos chegar. Chegamos no ponto que somos de fato a comunidade da esperança? Nunca vamos chegar lá plenamente, mas nós vamos morrer tentando, porque nós estamos no jogo infinito, nós vamos sempre melhorar. Às vezes as pessoas perguntam para mim: pastor, você está satisfeito com a sua vida espiritual? Não, não estou. Você está satisfeito com a igreja? Não, não estou. Não porque ela é ruim, não, é maravilhosa essa igreja. Não porque eu também estou desanimado na minha fé, não, estou vivendo dias maravilhosos com Jesus. Mas a questão não é essa, a questão é que tem muito mais à frente. A questão é que eu não cheguei lá, eu não sou igual a Jesus, eu não cheguei lá no referencial da minha vida. A questão é que nós não chegamos lá, nós não somos ainda a comunidade da esperança plenamente. Nós somos sim, mas nós vivemos o aqui, agora e o ainda não. Vivemos aqui o amanhã, e esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós? Claro que ele está, mas o reino de nós tem esse aspecto, o reino de Deus tem esse aspecto escatológico, o ainda não. Porque ele ainda vai ser consumado na volta de Cristo. Lá o reino de Deus vai ser estabelecido plenamente. A mesma forma quando eu e você olhamos para a nossa vida. O problema é que muitos de nós estamos na vida profissional competindo com o outro, com o cara da mesa ao lado, com a empresa do outro lado da rua, quando nós deveríamos olhar para a nossa vida e procurar fazer o melhor na nossa profissão, na nossa vocação, o melhor que nós podemos fazer nesse mundo. O problema é que muitos maridos e esposas estão no casamento como se fosse um jogo finito, muitas vezes competindo entre si pelo controle do relacionamento, da casa, do lar, e muitas vezes achando que já atingiram o ápice como marido e esposa, que não tem mais nada para aprender, nada para crescer, o que é uma pena, é um lamento quando um casamento vive essa dimensão. Muitos pais acham que é a mesma coisa, não tem mais nada para aprender sobre filhos. Puxa, tem tanta literatura nova, tem tanta coisa para a gente aprender ainda. A gente nunca sabe. Se você como pai, se você é um pai sincero, você sabe do que eu estou falando. A gente sempre sente que a gente ainda não é o pai suficiente, que a gente não é aquele pai que deveria ser. E isso deve nos motivar não a desistir, ou seja, não deve nos desanimar, mas nos motivar a crescer mais, porque tem mais para a gente crescer e para a gente abençoar a vida dos filhos. Os filhos muitas vezes acham isso também. Muitas vezes na adolescência, na juventude, a gente tem a tendência de achar que a gente é o filho perfeito. Nossos pais, poxa, deveriam cair de joelhos todos os dias e agradecer quem nós somos, né? Porque, não, puxa, quanto mais amadureço na fé, mais vejo como vivi uma vida como filho a desejar, e como continuo vivendo. Cresci em muitos aspectos, mas como continuo ainda precisando ser um filho melhor. Você entende isso? Eu acho que esse conceito, ele está completamente antenado, harmonizado, conectado com o que a Bíblia nos revela a respeito do reino de Deus, e daquilo que é ser cristão, daquilo que é a vida cristã no dia a dia. Nós vamos morrer tentando, irmãos. Quando nós falamos aqui de amar o próximo como a nós mesmos, nós vamos morrer tentando, mas nós nunca vamos viver isso plenamente. Nós vamos sempre procurar crescer nisso, porque nunca vamos estar satisfeitos, porque nunca amamos o próximo como a nós mesmos. Nós amamos a Deus, mas nós vamos morrer tentando amar mais a Deus cada dia mais, porque nós nunca amamos Deus o suficiente na dimensão do amor que Ele tem por nós. Nós vamos procurar evangelizar as pessoas, sim, vamos morrer tentando, porque nós nunca evangelizamos o suficiente. Nós vamos procurar crescer na nossa comunhão com Deus, em oração, em amizade com Ele, sim. Por quê? Porque nós nunca temos o suficiente. Há sempre mais a vivermos. Eu acho isso tremendamente significativo para a nossa vida. Às vezes eu converso com pessoas e as pessoas têm uma sensação de fracasso. E ela vem dessa sensação de fracasso porque ela vê os seus amigos que parecem mais bem-sucedidos. Às vezes tem a inveja de um colega de trabalho sendo reconhecido, ou a frustração por não ter um determinado bem material, seja um celular, seja um carro, seja uma casa, uma carreira mais promissora. Eu vejo as pessoas sofrendo com isso, porque são sinais da nossa cultura e sinais de que essa pessoa está jogando o jogo errado. Ela está jogando o jogo finito.
ao invés de jogar o jogo infinito. A vida não precisa ser uma competição, não precisa ser competição com ninguém. Nós não precisamos ficar nos comparando aos outros, porque essa é uma tragédia da nossa cultura, essa cultura da imagem, essa cultura imagética. A gente então vê as imagens e a gente começa a se comparar e viver numa competição que só traz prejuízos para nós. Então, tudo que eu estou dizendo até aqui, quero lembrar você duas coisas muito práticas. Então, primeiro, não se compare com os outros e não entre em competição. Você não está nesse mundo para competir com as pessoas, elas não são adversárias. São pessoas que estão na mesma caminhada que você. Um dia nasceram, outro dia vão morrer. E eu e você fazemos parte dessa geração, e nós estamos aqui para amá-los, para servi-los, para respeitar essas pessoas, para fazer diferença na vida delas. Elas não são adversários. Não se compare, porque isso adoece. Ou você vai ficar orgulhoso, ou você vai desenvolver senso de inferioridade. Não entre numa competição com as pessoas, porque esse não é o propósito de Deus. Nem que Deus criou você e nem criou o outro. E você pode dizer assim, poxa, mas o outro está competindo comigo. Tudo bem, ele pode jogar o jogo finito, mas eu estou numa nova dimensão, numa outra dimensão do jogo. Eu estou jogando um jogo infinito. Ele pode querer jogar esse jogo, eu não estou nele. Eu estou num jogo muito maior. Então, a segunda coisa é que não desista. Não desista. Não desista de ser pai e mãe. Não desista de ser filho, um bom filho que honre os seus pais. Não desista de ser um cônjuge melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Não desista, porque você só vai sair desse jogo se você desistir. Senão você está no jogo, você está na caminhada, você está trilhando esse caminho, você está vivendo isso. Ser um cristão que ama, honra e serve a Deus sempre será o nosso desafio. Sempre teremos o que melhorar. Ter Jesus como nosso referencial nos leva automaticamente para esse jogo infinito. Ser uma igreja que vive como comunidade da esperança é um jogo infinito. Nunca vamos atingir o alvo plenamente, mas eu afirmo novamente, nós não vamos ficar de braços cruzados, nós vamos morrer tentando. Nós vamos morrer tentando, até sermos substituídos por novos jogadores, até sermos substituídos por novos cristãos, que queira Deus, possamos ser uma boa influência para a geração que vem depois de nós, com a graça de Deus. Nós vamos viver isso. Por isso, como igreja local, como parte da igreja de Cristo no mundo, nós vamos perseguir as marcas bíblicas de uma igreja, irmãos. As marcas bíblicas, que revelam que uma igreja ama, honra e serve a Deus. Nós vamos perseguir isso com todo o nosso coração. Nós vamos dar nossa vida por isso, porque é o corpo de Cristo, fazemos parte dele, somos membros desse corpo, é o que temos de mais precioso nesse mundo, é o que o mundo mais precisa. Então nós vamos morrer tentando, batalhando o bom combate, até o dia que vamos poder afirmar também em tom de triunfo, uma declaração vitoriosa como o apóstolo Paulo fez: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, agora é minha vez de sair do jogo. Outros virão e prosseguirão esse jogo. Eu queria então lembrar você quais são as marcas bíblicas dessa igreja que ama, honra e serve a Deus, e que vai sempre perseguir isso. A primeira delas é uma igreja viva. A igreja é viva. A igreja é viva. Ela não é uma organização, ela é um organismo vivo. Organizações nascem e morrem, a igreja não. A igreja vai continuar até a volta de Jesus nesse mundo. Ele é o criador da igreja. E ele é o alicerce dessa igreja. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ninguém vai derrotar a igreja. Nunca ninguém vai acabar com a igreja. A igreja, ela é viva. Ela é viva. E a Bíblia diz que eu e você fazemos parte dessa igreja viva. Olha 1 Coríntios 12, 27, que diz: vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Se você rendeu o seu coração a Jesus, se você conheceu o amor de Deus que invadiu o teu coração e transformou você de dentro para fora, se você encontrou uma nova esperança da vida em Cristo Jesus, se você compreendeu que Ele pagou o preço dos seus pecados lá na cruz do Calvário, então você recebeu uma nova vida. E como você recebeu uma nova vida, você agora faz parte deste corpo vivo de Cristo nesse mundo, que é a igreja de Jesus, que não é uma organização, não é uma denominação, mas é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo nesse mundo. Eu e você fazemos parte dele. E a igreja é viva. Ela é viva porque ela é composta de pessoas que nasceram de novo pelo poder do Espírito de Deus.
Como Paulo disse em Efésios 2, um texto que nós meditamos algumas semanas atrás, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos mortos espiritualmente, não tínhamos comunhão com Deus, vivíamos uma vida divorciada de Deus, mas Ele nos alcançou com seu amor e sua rica misericórdia, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e agora nós somos vivos. No acampamento de jovens no último final de semana, o tema era imortal. Se você não tem a vida de Cristo, você está vivo nesse mundo, mas como um zumbi. Você não tem vida de verdade, você não tem vida autônoma, você não é um ser humano completo, a menos que Jesus preencha o vazio existencial do seu coração e torne você um ser humano completo. E isso só é possível pela salvação que nos torna vivos, vivos para Deus, vivos para nos relacionar com o nosso Criador, vivos para viver o mundo numa dimensão muito maior do que a sociedade vive, vivos para viver a vida nessa dimensão espiritual. A igreja é viva porque Cristo veio trazer vida e vida em abundância. Os discípulos de Jesus são aqueles que têm essa vida do Espírito nos seus corações. Nós somos templos do Espírito, irmãos, morada do Espírito. E é por isso que a igreja é cheia de vida, ela experimenta uma obra dinâmica do Espírito, o agir poderoso de Deus. As coisas acontecem, Ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer. E Ele age na igreja. Às vezes Deus está agindo em vidas que a gente não está esperando, às vezes Deus está fazendo coisas que a gente não está imaginando, que a gente não está vendo. Deus trabalha por trás da tela da nossa vida, assim como por trás da tela do seu computador, há muitos programas trabalhando ali. Deus trabalha por trás da tela da sua vida. Às vezes você não está vendo nada acontecendo diferente, mas Deus está trabalhando. A Bíblia diz que não há um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós não merecemos isso, mas esse é o amor de Deus e a graça de Deus. Deus está trabalhando, os milagres vão acontecendo. A igreja é essa igreja viva, onde o novo de Deus se revela na vida das pessoas. Ouça isso, o novo de Deus se revela na vida das pessoas. Nós estamos numa caminhada infinita até a volta de Cristo, e Deus tem uma caminhada de novas experiências. A igreja é viva, onde nós deixamos a derrota, o pecado, a morte para trás. O novo de Deus se revela. Nosso Deus é um Deus vivo, Ele ressuscitou. Nós afirmamos isso aqui, irmãos, cantando. É o que cremos no nosso coração. Ele ressuscitou, Ele está entre nós, Ele vive em nós. Aleluia. Pode dizer um glória a Deus, hein, irmão? Amém? Ele vive em nós. A igreja é viva, a igreja é viva. Eu já visitei igrejas mortas, é um funeral, é terrível. Eu não estou falando simplesmente por cantar, por barulho, por aplaudir. Igrejas mortas é onde Deus está do lado de fora, não tem vida, não tem conversão de pessoas, não tem o agir sobrenatural de Deus. O milagre não acontece, porque as pessoas se prenderam a um mundo de religiosidade humana, e isso aconteceu por tanto tempo, em vários períodos da história da humanidade, acontece hoje ainda em muitos lugares do mundo. Não, mas nós estamos aqui como parte dessa igreja universal, o reino de Deus, neste mundo, mas como uma igreja local que se reúne nesse lugar para ser essa igreja viva, porque nosso Deus é um Deus vivo. Em segundo lugar, essa igreja é inspiradora. Essa igreja é inspiradora, porque a igreja é viva, ela inspira as pessoas. É por isso que eu gosto de visitar as igrejas, é por isso que eu gosto de conhecer as igrejas, os pastores, os líderes, os irmãos, porque eu sou inspirado. Eu sou inspirado quando eu visito uma igreja que está vivendo biblicamente. Eu sou inspirado quando eu visito uma igreja onde Deus está agindo e salvando pessoas, onde casamentos estão sendo transformados, onde adolescentes e jovens estão realmente encontrando sentido e propósito para as suas vidas em Cristo. Eu sou inspirado quando eu vejo que pessoas quebradas, maltratadas, doloridas, traumatizadas, feridas, estão sendo curadas. Eu sou inspirado por isso. E essa é a igreja de Jesus. É a igreja que inspira, porque ela é viva, ela inspira. Inspira. É tão maravilhoso, irmãos, a gente está na igreja, a gente está na área da maternidade. Conexão com Deus é a área da maternidade. Você vê as pessoas nascendo para Cristo. Verdades básicas, a área da maternidade. As pessoas chegam às vezes sem conhecimento, sem entender a obra de Cristo. Elas entram, elas nascem para o reino. É tão gostoso. Você está num grupo pequeno, chega um visitante, ele começa a frequentar, dali a pouco ele começa a ter o coração transformado. Você está na maternidade, você está vendo nascimento, porque a igreja é viva, e os nascimentos inspiram você. Quando eu fiz o curso de capelania hospitalar, na época do seminário, a gente fez a prática no HU. O setor mais gostoso de visitar no hospital, irmão, é a maternidade. A maternidade.
não era o de doenças infecciosas, não era a UTI, não. Mais gostoso de visitar no hospital era a maternidade. As pessoas estavam sorrindo por estarem ali. Elas tinham razão para sorrir, porque novas vidas estavam nascendo, seus filhos estavam nascendo. Puxa, que gostoso, a gente saía inspirado por aquilo que a gente via num hospital. Ninguém gosta de hospital, mas a área da maternidade é diferente. A igreja é isso, a igreja é viva porque pessoas estão nascendo o tempo todo para o reino de Deus, aleluia! Pessoas estão o tempo todo se tornando filhos e filhas de Deus. Não há nada mais glorioso que isso, nada que nos inspire mais. Deixa eu lembrar o texto com você de Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, a Bíblia diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, nasceram para o reino, nasceram para Cristo, receberam nova vida, aleluia! E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. Nada mais lindo do que uma igreja que vive biblicamente. Verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Porque o povo, a sociedade, o mundo era inspirado pela igreja. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, porque quando uma igreja é viva dessa forma, pelo poder do Espírito, pela presença de Deus no seu meio, quando a igreja é viva assim, ela inspira a sociedade, a comunidade, ela se torna realmente a esperança para o mundo. A igreja é a esperança do mundo, aleluia! E ela inspira as pessoas a realizarem seus grandes sonhos. Quantas pessoas chegaram à igreja, como eu cheguei, como muitos de vocês estão aqui, chegamos sem sonhos, chegamos sem aspirações, mas ao recebermos a vida de Cristo, fomos inspirados por Cristo, a viver uma nova vida, grandes sonhos. A igreja inspira casais, famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Como é lindo, às vezes você conversa com uma criança, ela está inspirada para o reino de Deus, ela está sonhando o reino de Deus. É o que acontece na terra da promessa, é o que acontece com os adolescentes, com os jovens, que lindo isso. Viemos do acampamento de jovens, vi ali adolescentes, jovens inspirados por Deus, inspirados a grandes projetos. Ela inspira pessoas a viverem com esperança, com perspectiva de vitória, inspira pessoas a consagrarem suas vidas, seus dons e talentos para abençoarem a outros. Ela inspira pessoas a serem úteis para a sociedade, inspira as pessoas a fazerem diferença na sua geração, inspira pessoas para a eternidade com Deus. A não sonhar só com esse mundo, não, é sonhar com Deus, tem muito mais além deste mundo. Sonhamos grandes coisas aqui, mas sabemos que as melhores coisas estão lá, na eternidade com Deus. A igreja é viva e a igreja inspira. Em terceiro, a igreja, ela é uma igreja transformadora, porque essa é a marca bíblica. A igreja é local de transformação de vidas. Quando transformamos vidas, irmãos, sabe o que acontece? Nós transformamos o mundo. Nós não vamos mudar o mundo a rodo, por imposição, como eu já disse, política, armamentista, seja qual for, ideológica. Mudamos o mundo quando as pessoas mudam. Só isso, só assim é a forma de mudar o mundo. Quando elas são transformadas de dentro para fora. E um dos textos que mais me impactam quando eu penso em transformação na Bíblia é o texto do endemoniado gadareno. Jesus atravessou o mar da Galileia para salvar uma única pessoa do outro lado. Era um endemoniado que vivia nos sepulcros, no cemitério, se cortava, se feria, vivia preso a correntes. Ninguém gostava dele, ninguém se importava por ele. Era alguém que já tinha morrido para a família, morrido para a sociedade, ninguém se importava com ele. Ele estava lá para ser deixado, abandonado, para morrer mesmo. Alguém possesso de uma legião de demônios. Mas Jesus chega lá, e onde Jesus chega, a transformação, o milagre acontece, tem nova vida. E Jesus chega lá, e quando a multidão vai ver o que acontece, porque há uma manifestação toda, onde os demônios vão parar nos porcos, e os porcos caem num precipício, e há um barulho, um alvoroço todo, e quando a multidão chega, sabe qual é o retrato? Daquele cara que se feria e feria as pessoas, acorrentado, que machucava, tomado por demônios. A Bíblia diz no Marcos capítulo 5, verso 15, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, porque Jesus chega e transforma a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas.
Aquele cara que se machucava, feria a si mesmo e as pessoas, agora está perfeito juízo. Ele está sentado, ele não está mais nu, vestido em farrapos de roupa, não, ele está vestido, ele está sentado, ele está em perfeito juízo, está na presença de Jesus, ele foi transformado por Jesus. O Evangelho transforma pessoas egoístas e orgulhosas como eu e você, em pessoas que estão prontas a deixar o seu orgulho e a viver com altruísmo. O Evangelho transforma as pessoas que são escravas dos seus vícios, dos seus maus hábitos, que fazem coisas que não gostariam de estar fazendo, transforma em pessoas realmente que vão viver o bem, que vão amar a justiça, que vão ser retos de coração. O Evangelho transforma pecadores em santos. O Evangelho transforma pessoas machucadas em pessoas que se tornam instrumentos de cura na vida de outras pessoas. O Evangelho transforma as pessoas que estão feridas emocionalmente, pessoas frustradas e desesperançadas, pessoas cansadas e sobrecarregadas em pessoas de esperança. É isso que o Evangelho faz. E se nós somos uma igreja bíblica, nós somos um lugar de transformação. Nós vamos ver sempre, irmãos. E a minha oração é que cada vez mais pessoas transformadas, crianças, adolescentes, jovens, adultos transformados pelo Evangelho da graça de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16, aleluia. Esse é o Evangelho, transforma a vida das pessoas. E transformação significa que nós temos uma nova identidade, irmãos. A identidade não é mais aquilo que nós temos, não é o carro que você usa, não é onde você mora, não é aos teus bens, não diz respeito aos seus bens, às suas posses, não diz respeito ao que você fez, não é o seu passado que vai definir a sua identidade é definida em Cristo, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Pedro afirma assim, 1 Pedro 2, 9 e 10, queria que você lesse comigo, lê com um tom de vitória, entendendo o que diz isso, diz assim: mas vós sois o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A nossa identidade está em Cristo, irmãos. É Jesus que define quem você é, não é a sociedade, não são as mídias sociais, não são as pessoas à sua volta, não é o diabo, não é o mundo. Quem define o que você é Jesus Cristo, se você rendeu o seu coração a Ele. É Jesus que define. Você já notou que as pessoas, elas definem você pelo seu pior momento? O pior momento. As pessoas não pegam o seu melhor momento e criam um estigma em cima do seu melhor momento. Elas pegam o seu pior momento e criam um estigma em cima do seu pior momento. Você já notou que eu e você fazemos a mesma coisa com as outras pessoas? A gente não rotula as pessoas nos seus melhores momentos. A gente rotula pelos piores. Pelos piores. Eu e você somos chamados a vivermos esse ambiente, essa igreja, que é a comunidade da esperança, porque é um lugar de transformação, onde os rótulos ou os estigmas caem por terra, porque essa pessoa tem uma identidade em Cristo. Ela é uma parte da geração eleita, ela é o sacerdócio do reino, ela é nação santa, ela é povo de Deus, são filhos e filhas de Deus que têm uma nova identidade. Aí está a transformação das nossas vidas. Irmãos, quando eu penso nisso, eu queria lembrar você por que nós fazemos o que fazemos. Talvez você se esquece porque você é a igreja de Jesus. Por que a gente ora? Por que a gente está orando pelas pessoas? Por que a gente se reúne aqui domingo após domingo? Por que a gente canta? Por que a gente prega? Por que a gente oferece tantos cursos bíblicos, tantas oportunidades de você crescer e servir? Por que a gente motiva você a estar numa casa onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus durante a semana, num grupo pequeno? Por que a gente faz o que faz? Por quê? Porque nós oramos pelas pessoas, porque ensinamos a Bíblia, porque servimos as pessoas das mais variadas formas, porque investimos tempo, energia, recursos financeiros nas crianças, adolescentes, jovens e adultos, porque nós abrimos nossas casas para receber as pessoas em grupos pequenos, porque nós nos esmeramos em fazer o melhor para atender as pessoas. Por que nós fazemos isso como igreja? Porque nós buscamos a Deus por capacitação, para abençoar as pessoas, porque buscamos servir nossos familiares e amigos, porque intercedemos pelas pessoas, porque convidamos as pessoas para a nossa casa, para um grupo pequeno, para uma celebração especial como vamos fazer no domingo que vem, que é o Entre Amigos. Por que fazemos isso, irmãos? Por quê? Porque nós cremos no poder do Evangelho,
Nós cremos que a igreja é a esperança do mundo. E como igreja local nós cremos e queremos ver toda pessoa transformada e mobilizada para Cristo. Toda pessoa transformada e mobilizada para Cristo. Esse é um jogo infinito, irmãos. Como eu disse, nós não vamos ganhar todas as pessoas para Cristo, mas nós vamos morrer tentando. Nós não vamos ficar de braços cruzados enquanto as pessoas vivem em um inferno e quando morrerem vão para o inferno de verdade. Nós não vamos ficar de braços cruzados enquanto tem crianças aí perdidas, adolescentes e jovens entregues e morrendo nas drogas como zumbis. Nós não vamos ficar de braços cruzados enquanto tem tanta gente sofrendo nos seus casamentos, nas suas famílias. Não! Como indivíduos. Toda pessoa transformada e mobilizada para Cristo. Um dia nós vamos alcançar esse objetivo? Não, nós não vamos alcançar. Mas nós vamos morrer tentando. Porque esse é o propósito de Deus. Nós não éramos povo, agora nos tornamos povo. Nós não tínhamos misericórdia, agora alcançamos misericórdia para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Acabamos de ler isso. Nós fomos chamados para isso, irmãos. E quando uma pessoa é transformada e ela se mobiliza para Cristo, para o reino de Deus, uma quarta marca acontece. Se você é bom de memória, você sabe que eu já preguei essa mensagem aqui em outubro de 2017, e em setembro de 2017, eu preguei essa mesma mensagem. Por que eu estou pregando ela novamente? Porque nós estamos num jogo infinito, nós precisamos relembrar as mesmas coisas, porque nós estamos aqui, porque somos a igreja, e o que Deus diz que nós somos em Cristo. Agora eu acrescento, depois de uma experiência toda de fé, de caminhada, de sempre aprendendo, de Deus falando coisas novas, porque essa é a vida da igreja, uma igreja viva. Eu vou incluir um quarto ponto aqui que eu não tinha no sermão de 2017. É que ela é uma igreja multiplicadora. Multiplicadora. Ela se multiplica. Porque ela é um organismo vivo, organismos vivos saudáveis se multiplicam. Todo organismo vivo saudável se multiplica. Vamos lembrar comigo de novo o texto de Atos 2,41 e eu quero acrescentar o de 4,4. Diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, depois da pregação de Pedro na descida do Espírito Santo. Quando Pedro e João curam o coxo na porta chamada Formosa do templo, e eles pregam ali por causa do milagre que aconteceu, sabe o que acontece? A Bíblia diz aqui, que muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Em 2 mensagens, há uma conversão de 3.000 pessoas, depois de 5.000 pessoas. Há pessoas que dizem que uma igreja não deve crescer, que ela não deve se preocupar com as... Não, a igreja tem que crescer. Ela é a esperança do mundo. A igreja existe para alcançar pessoas para Cristo. Jesus diz, prega o evangelho a toda pessoa. Vão para o evangelho, para o mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Como é que nós não podemos pensar nisso? Nós devemos pensar. Agora, eu queria que você entendesse o seguinte. A gente não vê essas pessoas como números, mas como gente que tem uma história, tem um rosto, uma vida a ser transformada. Essa é a diferença da igreja. Agora, nós devemos pregar o evangelho a todo mundo. Nós vamos ganhar todas as pessoas? Não, mas nós vamos morrer tentando, porque foi isso que Jesus disse que nós devemos fazer. E olha o que aconteceu na igreja que era bíblica, uma igreja que estava funcionando de forma saudável. Deus foi salvando essas pessoas, e é isso que nós estamos fazendo, irmãos. Nós não sabemos quantas pessoas vamos ganhar, porque isso é com Deus, é Ele que dá o crescimento, mas nós vamos buscar ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo até o fim, enquanto tivermos fôlego para pregar, para servir as pessoas, enquanto estivermos vivendo nesse mundo, até o fim, nós vamos viver isso. E se estamos fazendo isso no poder do Espírito, e para a glória de Deus, não a nossa, se nós estamos fazendo isso com o motivo certo, pessoas vão ser transformadas e mobilizadas para Cristo. Aí perceba como o jogo é infinito. Uma pessoa transformada e mobilizada para Cristo. Quando ela é mobilizada para Cristo, ela é agente de transformação na vida de outra pessoa. E quando essa pessoa também é mobilizada, ela também entra no jogo. E ela também passa a ser agente de transformação para a vida de outra pessoa. E uma vez que essa pessoa também se torna mobilizada para Cristo, o jogo continua. A vida continua, o reino de Deus continua se estendendo nesse mundo. Foi assim que eu e você chegamos aqui, porque as pessoas viveram isso antes de nós, e é nossa responsabilidade continuarmos vivendo isso, não movido por uma carga, mas por amor, pela graça, pelo amor que nos constrange, nos impulsiona à frente. Nós queremos ver cada vez mais pessoas transformadas e mobilizadas, irmãos,
E se isso acontecer, nós vamos ver novos grupos pequenos multiplicados. Nós vamos ver novas igrejas nascendo. Vocês aqui mais de casa sabem como nasceu a igreja em Prado Ferreira, que inauguramos no segundo semestre do ano passado. Era um grupo pequeno que participava aqui com o Snard, aqui em Londrina, que vinha lá de 65 quilômetros para cá, para Londrina, toda semana. Aos domingos, cultuar com a gente, durante a semana, num grupo pequeno. Aí esse casal alcançou um outro casal, aí viraram 2 casais. Esses casais se mobilizaram. Aí eles começaram um grupo lá na cidade de Prado Ferreira. Aí esse grupo cresceu. Outras pessoas foram conhecendo a Cristo e sendo transformadas. Aí virou 2 grupos. E quando virou 2 grupos, eles cresceram tanto que já não dava para ser só 2 grupos. Então nós falamos, não dá para trazer toda essa galera para adorar a Deus aqui com a gente. Vamos começar a igreja lá, porque a igreja já está lá. É natural, se multiplicou. É o que nós estamos vendo acontecer em Arapongas, irmãos. Começou um grupo ali com 6 pessoas. Hoje esse grupo já tem mais de 20 pessoas. Esse grupo vai se multiplicar, essa igreja vai nascer. Vai nascer por quê? Porque ela já está lá nascendo, Deus já está transformando vidas. E quando as pessoas se mobilizam pela causa do reino, é natural, a igreja se multiplica. Nós queremos ver a igreja plantada, irmão, em todas as regiões, todos os lugares. Nós queremos, porque é isso que o reino de Deus diz que é isso que Deus diz que é simples assim, simplesmente isso, a igreja se multiplica. Por quê? Porque ela é viva. Por quê? Ela é viva, ela inspira, ela é inspiradora. Porque ela é inspiradora, ela é transformadora. E porque ela é transformadora, ela se multiplica. Ela se multiplica. Onde Deus levar, irmão, nós queremos ver gente salva. Eu amo a mensagem da cruz, eu espero que você ame também. Eu amo o Evangelho de Jesus, eu espero que você ame também com toda a intensidade do seu coração. Eu peço, se você esqueceu que o reino é esse jogo infinito, se você entrou no banco de reserva, se você está sentado na arquibancada, volta para o jogo, irmão. Volta para o jogo, volta a viver com intensidade o plano de Deus. Nós somos absorvidos por essa mensagem, nós somos controlados por ela, passamos a proclamá-la não só na igreja, com os vizinhos, na aula, na faculdade, em todo lugar, porque o Evangelho toma o nosso coração. Primeiro nós tomamos posse do Evangelho, depois ele toma posse da gente, ele toma conta da gente. Meu Deus. Se eu não parar agora, irmãos, eu vou até 12:30, 1 hora pregando. Você pode ter certeza, irmão. Você pode ter certeza. Não me canso. Não se canse. Paulo disse em Gálatas 6, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Não se canse. Vem para o jogo. O jogo continua. Se você desistir, outros vão continuar jogando o jogo. Mas é melhor você estar no jogo. É muito mais divertido. É muito mais prazeroso. E você vai honrar a Deus. Você vai viver o propósito para o qual você foi criado. Não há nada melhor do que isso. Sabe qual é o desafio de Deus para mim e para você? Eu creio nisso. Talvez Deus vai colocar outros mais no seu coração, porque é o Espírito que faz. Mas eu quero desafiar você, se você está aqui nessa manhã e ainda não experimentou o poder salvador de Jesus, transformador do Evangelho em sua vida, que você renda o seu coração a Cristo e experimente esse poder transformador. Que você se torne igreja de Jesus. Que eu e você vivamos como igreja intensamente na nossa vida. Eu quero desafiar você, consagre o melhor da sua vida a Deus. Consagre o melhor da sua energia física, emocional, psíquica. Consagre o melhor do seu tempo, consagre o melhor dos seus recursos financeiros, das suas habilidades, dos seus dons, para conduzir pessoas a Cristo. Consagre, não há nenhum projeto mais impactante, mais empolgante, mais fabuloso que você pode se envolver, mais significativo nesse mundo. Que todos nós, irmãos, sejamos a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus é a comunidade da esperança. A igreja de Jesus é a esperança desse mundo.